aí eu só coloquei para a gente lembrar mesmo, né? A crise dos mísseis, a União Soviética testando a sua bomba em 61, né, uma bomba extremamente poderosa. Eu vou falar da bomba de Tsar. E isso, 1961, né, a crise dos mísseis em 62, então era concreto medo agora dos Estados Unidos, Kennedy aqui, né, em relação ao Khrushchev. Khrushchev chegou aos Estados Unidos, inclusive, um pouquinho antes da crise dos mísseis, e os americanos diziam que ele tinha ido lá para fazer investigação pessoal. Sim, mandaram o presidente da União Soviética ir lá. Ninguém vai perceber ele. Ninguém vai perceber ele lá, né? Não, brigou com todo mundo, até ele foi até a Disney, brigou com a galera da Disney, que absurdo. No que o americano está sentado ali? Eles estão sentados numa bomba, né? Cada um sob a sua bomba. Tá. Sim, agora eu percebi ali. É que eu olhei para aquilo ali, isso aqui pra mim tá parecendo uma panqueca. Eu acho que é porque eu tô com fome. Tá, essa aqui eu reconheci que é bomba, né? Mas a outra tava parecendo uma panqueca enrolada. Mas era esse conflito aí, essa coisa, muitas charges dessa época, retratando essa coisa da bomba atômica. Então, a crise... Joga pra lá, joga pra cá. Joga pra lá, joga... Então, assim, uma paz... uma paz impossível, uma guerra improvável. E aí você vê que o mundo vai fazendo. Em 63 eles assinam um acordo para eliminação parcial de testes nucleares. É um dos primeiros acordos que finalmente eles conseguem assinar. Em 68 acontece um outro tratado de não proliferação nuclear, ou seja, para não continuar produzindo arma nuclear. Mas, na verdade, isso pode até barrar, mas a gente tem em 2020, por exemplo, 13 mil armas nucleares espalhadas pelo mundo, que a gente sabe, segundo a Federação de Cientistas Norte-Americanos, tá, gente? Houve uma diminuição de 91% em relação, ou melhor, desculpa, não houve uma diminuição de 91%. Desses 13 mil, 91% pertence à União Soviética, aos Estados Unidos, ainda hoje. São dados oficiais, a gente não tem exatamente como dizer, como o Henrique falou aqui antes, pode ser, vocês perguntaram se o Brasil tinha arma, a gente está dizendo que não, pode ser que tenha, a gente não saiba. Oficialmente não. Oficialmente não, então a gente fica com dados, sempre dados oficiais. Se eu souber, eu também não vou dizer. A gente não pode trabalhar com a teoria da conspiração quando a gente vai fazer prova ou quando a gente vai trabalhar cientificamente com as coisas, certo? Né? Agora, outros países também têm esse potencial nuclear, França, China, Reino Unido, Israel, Paquistão, Índia, Coreia do Norte, né? Potencial nuclear aí de armas nucleares, inclusive, tá bom? Então, assim, eu acho que do ponto de vista histórico, era isso que eu tinha preparado para a gente conversar, né? É claro que existe uma coisa mais geopolítica hoje, que talvez vocês trabalhem mais em geografia, que é a questão Estados Unidos e Irã, né? A própria Coreia do Norte, né? Se a China e essas novas relações geopolíticas. Do ponto de vista histórico, da formulação, né, da Segunda Guerra e da Guerra Fria, é isso que eu acho que a gente tinha para tratar em relação à história. Agora acho que o Henrique vai falar sobre um aspecto mais atual, né, Henrique? Para completar esse ambiente histórico da bomba de Tsar, que é realmente um marco no desenvolvimento bélico nuclear, porque se utiliza um outro processo que é o de fusão nuclear. E o interessante da fusão nuclear é que a gente consegue ter uma oportunidade de liberação de energia ainda muito mais violenta, vamos dizer assim. Ou seja, seria uma geração, a geração mais top que tem de bomba que a gente pelo menos sabe sobre a natureza, né? De todo o conhecimento que a gente tem com a natureza, a gente sabe que as bombas de fusão são seria assim o limite que a gente poderia construir. Tá? Então, a gente chegou, pelo menos no conhecimento que a gente tem da natureza até hoje, que foi desenvolvido ali no início do século XX, as primeiras décadas, aquelas coisas de energia, converter massa em energia e tal, Einstein, as reações nucleares, as bombas de fusão, como a bomba de Tsar, que foi testada, que foi o maior teste, né, da história, assim, é uma bomba absurdamente, sei lá, se explode em São Paulo, vai destruir toda a região metropolitana. Opa! Passando rapidinho aqui para lembrar de você deixar o like nesse vídeo, compartilhar e, além disso, ativar o sininho com todas as notificações. Bom, agora eu fui para continuar a aula.
e basicamente devastar boa parte do estado, se não quase todo o estado, assim, ter efeitos, né, de uma explosão dessa. Ou seja, é uma explosão que já é capaz de, uma delas, destruir um país pequeno inteiro. Poderia ter destruído o Japão? O Japão inteiro não, mas uma boa parte. Ou seja, pega uma meia dúzia dessas, tá? Porque se você fez uma, faz mais umas 5. Claro. Tu destrói o Japão inteiro, saca? Larga uma meia dúzia de bombas ali, destruiu um território inteiro, de um país inteiro. Larga nas principais cidades, acabou o país. Esse é o poder desse tipo de conhecimento, desse tipo de energia. É um nível tão absurdo, é inimaginável o poder destrutivo que tem uma bomba dessa. É inimaginável. A explosão de Hiroshima e Nagasaki é filhotinha, porque uma bomba de Tsar é capaz de fazer. E a União Soviética desenvolveu essa bomba? Sim, eles mostraram pelo menos um teste bem grande, mas quem tem tecnologia nuclear já tem condições de construir essas bombas, já devem ter. Né? Já devem ter. Estados Unidos tem, com certeza. Não sei de nenhum teste feito com bomba desse tipo, de bombas de hidrogênio dos Estados Unidos. Ah, não, teve teste sim, tá? Eles testaram já também. Tá. Mas a bomba de Tsar foi a maior já testada. Tá. E realmente, os caras estavam assim, sei lá, 200 quilômetros de distância da explosão e sentiram efeito, conseguiram ver o negócio. Pensa 200 quilômetros. Vai lá, daqui de São Paulo para onde é que dá 200 quilômetros? Lá em Porto Alegre eu sei. Né, Porto Alegre, por exemplo, vai até a fronteira, 200 quilômetros vai até a fronteira com Santa Catarina, lá, Torres, né, litoral norte de Porto Alegre. Imagina, explode uma bomba dessa em Porto Alegre, até Torres a gente ainda tem efeitos. Isso é quase metade do Rio Grande do Sul. Em São Paulo até o interior, assim. Bem, Campinas é 100 quilômetros, sei lá, interior mesmo, quase Araraquara, onde mora a Carol. Então imagina, várias cidades, né? Sai de uma bomba que tem um potencial destrutivo para uma cidade, para várias. Metade do estado de São Paulo. É um absurdo, é um absurdo, é um tremendo absurdo mesmo. Então, a questão da tecnologia nuclear, galera, e aí entra essa questão dessa discussão moral, né? Como é importante nós termos líderes e termos os espaços de poder ocupados por pessoas que tenham sejam bem intencionadas, né? E como está difícil da gente conseguir isso, né? Então, muitos conflitos estão acontecendo ainda hoje porque existem pessoas com esse tipo de sentimento de se sobrepor a outras, né? Esse sentimento autoritário, de expansão, de dominar território, de dominar outros países e se sobrepor. Tá? Ocupando espaços de poder, né? E isso é preocupante, né? É bem preocupante porque basta ali um imbecil fazer uma bobagem e daqui a pouco a gente pode, né, encaminhar para um conflito complicado. E a gente tem toda uma oportunidade hoje de utilizar esse potencial, por exemplo, nuclear, que é o potencial mais, assim, que a gente tem mais o potencial de energia. Tá? E que se a gente utilizar isso para uso pacífico e para produção de energia para o mundo, a gente é capaz de produzir de possibilitar uma qualidade de vida boa para todo mundo. E sem precisar fazer guerra, saca? Então, a gente não pode dar espaço para essa gente que defende guerra, que defende violência, dar a essas pessoas oportunidades de espaço de poder, de espaço de decisão, de ter o poder do botão, de ter o poder da maleta, de ter o poder do controle dessas armas, sabe? A gente não pode deixar na mão dessas pessoas mal intencionadas. Você sabe que o interessante, quando a gente pensa assim, do ponto de vista do desenvolvimento político, o que possibilita, né, não deixar uma pessoa apertar o botão, não deixar uma pessoa ter o poder de apertar o botão. Significa o quê? Significa fortalecer a democracia. E fortalecer a democracia, em que sentido? Na transparência das ações dos governos. Porque esse projeto Manhattan não era conhecido, mas a gente estava no meio da guerra, era a questão, nós não estamos no meio da guerra agora, ok? Então, assim, hoje não existe a menor justificativa para a gente ter governos que criam, por exemplo, que colocam sigilo sobre os seus atos, sobre sua agenda de suas viagens internacionais. Vai fazer o quê? Os presidentes das repúblicas, os chanceleres dos países, vão fazer o quê em outros países? Vão fazer o que quiser, professora. Não, eu faço o que eu quiser. Eu sou uma pessoa privada. As pessoas que comandam a guerra são pessoas públicas, certo? Roosevelt, Truman, Hitler, Stalin e por aí vai. Einstein não tinha o poder de apertar o botão, ele não era uma pessoa pública nesse sentido, não tinha o cargo público, ele era um cientista. Ele tinha o conhecimento, mas não tinha o poder. Então, como a sociedade controla os seus governantes? Sabendo exatamente o que eles estão fazendo e deixando de fazer.
Então, hoje, pós-Segunda Guerra Mundial, quando a gente tem o aprofundamento da concepção democrática sobre o mundo, de como governar o mundo democraticamente, a gente tem a transparência, que inclusive chama accountability, a gente chama isso em relações internacionais de accountability, que é a transparência para que os governos sejam controlados pelos seus concidadãos. E hoje a gente fala de uma accountability global, ou seja, o que o presidente dos Estados Unidos faz, sim, nós temos que nos preocupar. Por quê? Porque pode colocar todos os países em risco, já que somos hoje, as fronteiras nacionais não determinam. Não, o mundo está muito globalizado. O mundo está muito globalizado. Então, essa accountability, ela tem que ser global. Então, não há cabimento de que os governos mantenham seus projetos em sigilo. Então, nós falamos de diplomacia aberta, de accountability, de transparência e de controle da independência das instituições públicas que controlam os governantes. Por exemplo, a gente engatinha nisso ainda, né? Como a gente engatinha nisso em nível global. Por que tem gente hoje, grupos conservadores, que são contrários à ONU? Que são contrários, que falam do antiglobalismo? Porque eles são contrários a essa accountability global, né? Que é, por meio de uma governança global, a gente chegar a lógicas mais de colaboração do que de competição.